Bom, e eu vou falar o que foi a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ela foi um levante organizado por trabalhadores da Marinha Brasileira contra os castigos físicos, baixa remuneração e péssima condição de trabalhos e alimentação aos marinheiros que eram submetidos. Enquanto os cargos da Marinha eram ocupados por uma elite branca. Os marujos eram, em maioria, eles eram descendentes de escravo e eles eram tratados como se ainda vigorasse o regime da escravidão. A principal causa da Revolta da Chibata foi esse racismo que havia entre a cor, né? Tipo, a maioria dos marinheiros eles eram descendentes de escravos e por isso havia houve essa revolta, né? Que hoje esse racismo ele é chamado de racismo estrutural. Olá, eu irei falar sobre o contexto histórico da Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata ficou conhecida por ter sido um motim realizado por marujos brasileiros que estavam insatisfeitos com os castigos físicos que vinham recebendo da Marinha do Brasil no começo do século XX. Castigos esses onde eram submetidos a chibatadas se desobedecessem ou violassem as regras da corporação, sendo que essa era uma característica que haviam herdado da Marinha Portuguesa no período colonial, a partir de um código conhecido como Artigo de Guerra. Vale ressaltar que a insatisfação dos marujos eram crescentes, onde relatos contam que nas proximidades da costa chilena, os marujos já haviam demonstrado insatisfações com essas punições praticadas. Mas o estopim para o início da revolta ocorreu quando Marcelino Rodrigues Menezes foi punido com 250 chibatadas sem direito a tratamento médico no dia 22 de novembro de 1910. Dessa maneira, é importante enfatizar que a revolta não foi fruto apenas da insatisfação dos marujos com os castigos físicos, pois a maioria dos marujos eram de famílias pobres que sofriam com a desigualdade social. Assim, os marujos rebelaram-se e tomaram controle de 4 embarcações, exigindo do governo o fim dos castigos físicos sob a liderança de João Cândido, o almirante negro. Nesse contexto, pressionado pelas ameaças dos marujos e dos governos, o governo de Hermes da Fonseca aceitou os termos propostos e decretou o fim dos castigos físicos no dia 26 de novembro de 1910. E ainda prometeu anistia a todos os envolvidos. Porém, a promessa não foi cumprida e no dia 28 de novembro de 1910, um decreto dispensou cerca de 1.000 marinheiros por indisciplina. Os marinheiros foram presos na Ilha das Cobras no dia 9 de dezembro de 1910, onde eles se amotinaram e somente João Cândido e outro companheiro de guerra sobreviveram. Com isso, em 1911, aqueles que tinham aderido ao movimento já haviam sido mortos, presos ou expulsos do serviço militar. O objetivo era pôr fim às punições físicas a que eram submetidos os marinheiros, como as chicotadas, o uso da Santa Luzia e o aprisionamento em celas destinadas ao isolamento. Os marinheiros requeriam também uma alimentação mais saudável, que fosse colocada em prática a lei de reajuste de seus honorários já votada pelo Congresso. De todos os pedidos requeridos, o que mais afligia os marujos era os constantes castigos que eram sujeitos. Essa situação revoltou os marinheiros, que eram obrigados por seus comandantes a assistir a todas as punições aplicadas, para que elas servissem de exemplo. Os soldados se juntavam e, ao estampido de tambores, traziam o rebelado, despido na parte de cima e com as mãos atadas, iniciando o castigo. Em resumo, os objetivos eram a abolição das penalidades físicas, açoites e outros castigos, a melhoria das condições de trabalho, fornecimento de uma alimentação de melhor qualidade nos navios,
e a anistia para todos os marinheiros que participavam do levante. Consequência da revolta da Chibata. Bom, uma das principais consequências desse movimento no Brasil foi o despertar maior de uma consciência de classes e do empoderamento de pessoas marginalizadas na população da época. Com essa revolta, esses indivíduos levantam sua voz e denunciam os abusos cometidos contra eles por seus superiores. Isso, ao longo do prazo, levantou debates sobre as condições de trabalho para essa classe. Até hoje, os seus efeitos ressoam em nossas atitudes e no estudo da história do Brasil como um marco na luta com a opressão, a desigualdade e as péssimas condições de vida de muitos brasileiros. Agora nós iremos apresentar uma música, Mestre Sala dos Mares, que fala sobre João Cândido, o almirante negro que liderou a revolta da Chibata. Espero que gostem. Fazendo referência ao João Cândido, que foi um marinheiro que ele liderou um movimento uma rebelião, né, contra a Marinha pelos maus tratos que os marinheiros sofriam no início do século, durante o governo do Hermes da Fonseca. Ele morreu em 69, esquecido e totalmente marginalizado, e o Aldir Blanc e o João Bosco fizeram uma música, Mestre Sala dos Mares, só que na época da ditadura a letra foi censurada com algumas palavras. Eu vou cantar a letra original, porque eu acho que agora a gente pode, né? Espero que para sempre, né? Há muito tempo nas águas da Guanabara, um dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao navegar pelo mar com seus blocos de fragatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Cascatas jorravam das costas dos negros entre cantos e chibatas, inundando o coração de toda a tripulação, que a exemplo do marinheiro gritava então: glória aos piratas, às mulatas, as sereias, glória à farofa, à cachaça, às baleias, glória a todas as lutas inglórias que através da nossa história não esquecemos jamais. Salve o almirante negro, João Cândido, que tem por monumento as pedras pisadas no